Santidade inspira santidade. Hoje, dia 13 de junho, celebramos o dia de Santo Antônio, homem do Evangelho e da caridade. Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1191. Foi batizado com o nome de Fernando. Seus pais eram de nobre linhagem. Seu pai, Fernando Martins Afonso de Bulhões, e sua mãe, Maria Taveira. Na adolescência, Santo Antônio entrou para o Seminário dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, de onde ele mesmo pediu transferência para Coimbra, a fim de continuar seus estudos com mais sossego, sem a atrapalhação das contínuas visitas de parentes e amigos que queriam persuadi-lo a desistir da sua vocação. Santo Antônio era um jovem que sabia o que queria: dedicar-se de corpo e alma a Deus e aos estudos da Sagrada Escritura. Na cidade universitária de Coimbra, ele encontrou outras dificuldades no seu desejo de seguir com radicalidade a palavra de Deus. Na época, o mosteiro de Santa Cruz, onde ele morava e estudava, era palco de intrigas, de fofocas e brigas por bens materiais entre os prelados e reis, monges e leigos. Santo Antônio se empenhou fortemente por estar alheio a toda essa dura, mas triste realidade. Mais do que nunca, dedicou a seus estudos e ao seu crescimento espiritual. Aconteceu que em Portugal, onde ele estava, Santo Antônio conheceu a família dos franciscanos, que não só o encantou pelo testemunho dos mártires em Marrocos, como também o arrastou para a vida itinerante na santa pobreza, uma vez que também queria testemunhar Jesus com todas as forças. Tempo depois, diante das relíquias dos 5 primeiros mártires franciscanos, Fernando não teve mais dúvidas. Trocou todo aquele amparato clerical cheio de hipocrisia que ele conhecia pela simplicidade do Evangelho vivido na fraternidade e no anúncio do reino de Deus aos povos pagãos. Trocou até o nome. De Fernando passou a ser chamado Antônio, Frei Antônio, e jovem ainda teve um só desejo: morrer mártir como aqueles 5 frades e merecer assim junto com eles a coroa da glória. Não havia soado ainda a hora de Deus. O homem propõe, Deus dispõe. Uma febre sem tamanho na África deixou Santo Antônio prostrado meses na cama. Aos poucos também aprende com que fadiga a seguir o projeto de Deus. Decide voltar a Portugal, sua terra natal, qual novo Pentecostes. Porém, os ventos sopram seu navio na direção da Itália e ali ele começa a colocar-se definitivamente nos passos de Deus. Na grande reunião dos frades em Assis, encontra-se com São Francisco, com milhares de irmãos que seguiam o mesmo ideal, e mais tarde com Clara de Assis. Mudança radical na sua vida, no seu desejo. Santo Antônio não toma mais a iniciativa, talvez pela decisão dura e pedagógica de Marrocos, mas se entrega incondicionalmente, embora também com certo medo, nas mãos de Deus. Terminada a grande assembleia em maio de 1221, escolhe o silêncio. Nada mais diz sobre sua preparação, seus estudos, sua competência. Ninguém o conhece, ninguém se interessa por ele. As almas humildes. Escreverá mais tarde, com conhecimento de causa, desconhecidas e felizes por serem esquecidas. São aquelas que imitam mais perfeitamente a vida escondida de Jesus de Nazaré. E assim, a pedido de Frei Graciano, ministro provincial da Romanha, no centro da Itália, lá vai Frei Antônio fazer parte de um conventinho eremérito, situado no cimo do Monte Paulo.
Como sacerdote, reza a missa aos confrades, mas faz outros serviços necessários à comunidade, como lavar pratos, cuidar da horta, da limpeza. Dedica-se a longo tempo de oração, contemplação, jejum e penitência. Em águas turvas, escreverá mais tarde, não se vê espelhado o próprio rosto. Se quiseres que o rosto de Cristo se espelhe em ti, sai do barulho das coisas e guarda tranquila tua alma. Finalmente, chega a hora de Santo Antônio, que é a hora de Deus. Na cidade de Forli, durante uma ordenação sacerdotal na catedral lotada de padres, irmãs, freis e fiéis, Santo Antônio é convocado pelo superior a fazer a pregação. Daqueles lábios, há tanto tempo calados, surgem de repente, como uma fonte viva de água cristalina, as palavras mais comoventes, os exemplos mais convincentes, os estímulos mais penetrantes. Todos, do bispo ao provincial Frei Graciano, dos frades às irmãs, dos padres aos fiéis, todos ficam admirados pela eloquência, pela sabedoria e pela profundidade daquele frade, então desconhecido. Dali para frente, todos chamam a Frei Antônio e ele passa a percorrer as estradas, sobretudo ao norte da Itália e as do sul da França. E nos últimos anos, de 1229 a 1231, os caminhos de Pádua, anunciando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Percorrendo as estradas da Europa, Santo Antônio percebe a fraqueza do povo na prática da fé, vítima às vezes das inúmeras heresias e erros da época. São Francisco o admira e envia-lhe um bilhete pedindo que a mesma sabedoria que lhe deu uma profunda experiência de Deus, ele a transmita a seus confrades. A Frei Antônio, meu bispo, saudações. Muito me agrada que tu ensines a sagrada teologia aos frades, contanto que não se extinga o espírito de santa oração e devoção ao qual tudo deve estar submisso, conforme está escrito na regra Frei Francisco. Coisa admirável, maravilhosa, Santo Antônio unia em si a sabedoria e a humildade, a cultura e a simplicidade, a oração e a caridade. Confrades e o povo o adoravam nesse sentido, tão alto em sua cultura e tão simples no trato com a gente. Doutor da igreja e amigo dos simples, dos pobres. E o povo ouve suas palavras, segue seus conselhos, sente-se reconfortado em suas lutas. Crianças são por eles abraçadas e abençoadas. Mulheres e esposas são defendidas em seus direitos. Lares são reunidos pela força do amor que ele tão bem sabe suscitar. E o povo continua a contar. A mula se ajoelhou diante da Eucaristia. O coração avarento foi encontrado no cofre do seu tesouro. Ele curou o pé decepado de um jovem. Ele pregou aos peixes. Ele defendeu os agricultores diante do terrível exilino da Romano. E assim passou Santo Antônio seus últimos anos, curando e consolando os outros, e tendo para si cansaço, doenças e penitências. Após uma intensa atividade de pregações e confissões de Quaresma em Pádua, retira-se na tranquilidade da localidade de Campo San Piero. Mas em junho de 1231, sente as forças faltarem-lhe completamente. Pede para voltar a Pádua. Percorre os 20 quilômetros em carro de boi. Em Arcela, às portas da cidade de Pádua, num quartinho humilde do convento das Irmãs Clarissas Franciscanas, exala o último suspiro, cantando com voz tênue: Gloriosa Senhora,
sobre as estrelas exaltadas. Alimentastes em teu seio aquele que te criou. Olhando um ponto fixo, consegue ainda exclamar: estou vendo o meu Senhor. E morre aos 36 anos. 11 meses depois, em 30 de maio de 1232, na Catedral de Spoleto, na Itália, foi proclamado santo pelo Papa Gregório IX. Que, a exemplo de Santo Antônio, possamos ter um coração totalmente decidido em seguir e servir a Jesus Cristo. Santo Antônio, rogai por nós.